TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O Tribunal de Contas dos Municípios, ao longo desse ano, está mais uma vez percorrendo todo o estado do Ceará, indo até os municípios num trabalho de orientação a prefeitos, vereadores e aos próprios cidadãos. O intuito é incentivar boas práticas de gestão pública, transparência, o controle social e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. Nessas reuniões, que são chamadas de Encontros da Cidadania, um dos temas das diversas palestras que fazem parte da programação são as obras e serviços de engenharia. Para falar sobre essa ação, nós convidamos o analista de controle externo do TCM, o José Almir Silva. Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Auditoria e Controle Externo pela Faculdade Darcy Ribeiro e pós-graduando em Engenharia e Segurança do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Almir, é um grande prazer recebê-lo nesse programa. Na verdade, somos nós que agradecemos a oportunidade, até pela importância que a gente sabe que é esse tema, não só para os nossos jurisdicionados, como para a sociedade como um todo. Então, isso significa que essa palestra não é só voltada para os agentes da área de obras, mas a sociedade também pode ter acesso? Bem, na verdade, os encontros, eles são voltados tanto para os nossos jurisdicionados, os assuntos ministrados nas palestras ao longo dos dias para os nossos jurisdicionados, bem como para a sociedade civil. Para se ter uma ideia, nessas palestras nós temos a presença de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e secretários de um modo geral, né? Digo aqui os secretários de educação, os secretários de saúde, os secretários das secretarias de infraestrutura, bem como servidores das prefeituras de lotação em várias outras secretarias. Além disso, essa palestra também ela é oferecida à sociedade civil, onde nós temos a participação pelo público que nós temos identificado de sindicatos, associações, os conselhos municipais e a sociedade de um modo geral. O importante que nós possamos frisar nesse momento é que qualquer pessoa interessada em participar dos encontros, em assistir às palestras sobre esse assunto, elas podem, e eu diria até que devem fazer isso pela importância Legal. que é o assunto. Legal. Almir, e existe um caderno, que é esse que eu estou mostrando aqui, que contempla, né, que faz parte dessa palestra, né? Você faz a palestra com base nesse caderno. Quais são os assuntos que são tratados nessa cartilha e lá na palestra? Priscila, é importante que nós frisemos que esse caderno, ele é fruto de um trabalho que foi feito em conjunto, né? Em conjunto por mim, pela engenheira Wanda Murta e pelo Alexandre Nunes, ambos analistas de controle externo, também do TCM Ceará. Então, quando nós elaboramos esse trabalho, nós tivemos essa preocupação de trazermos os assuntos relacionados a obras e serviços de engenharia e dividimos eles em 4 tópicos. Quais esses tópicos? O primeiro, a gente começa falando em obras públicas e, nesse assunto, obras públicas, a gente aborda principalmente as irregularidades encontradas nas nossas fiscalizações. Um outro assunto, como subtópico abordado, são os aterros sanitários, até pela importância que esse tema ganhou, né, nos últimos tempos. Falamos também acerca de impactos ambientais, e nesse assunto, impactos ambientais, a gente vai abordar a questão das principais obras que exigem a questão do estudo ambiental. E, por último, a cartilha traz, e também tema abordado nas nossas palestras, o assunto plano diretor. Então, são assuntos que estão no dia a dia dos jurisdicionados. E que a sociedade também deve acompanhar. Perfeitamente. Né? Um desses assuntos que você falou é sobre a questão das irregularidades encontradas durante as fiscalizações que estão na cartilha.
Quais são as principais irregularidades apontadas que vocês abordam? Bem, nesse momento, eu não teria como listar todas as irregularidades que nós encontramos e nem mesmo aquelas que a gente cita como principais ao longo da cartilha. Mas eu posso trazer algumas delas para que nós possamos mostrar, principalmente, não só a questão do descumprimento por parte do jurisdicionado, mas a importância que elas têm, né, digo, estas irregularidades, na questão da necessidade do seu cumprimento legal. Uma delas está relacionada à questão do projeto básico. Veja bem, é inconcebível a ideia de que o poder público ele possa efetuar uma licitação para a construção de uma escola ou de um posto de saúde, sem que nós tenhamos nesse processo, como manda a lei, um projeto básico que tenha todas as suas características necessárias e suficientes para o bom desenvolvimento da construção dessa obra. E o que nós verificamos quando nós vamos aos nossos municípios é que em muitos processos de licitações, esse projeto básico, ele não se encontra ou ele se encontra o que nós podemos chamar de projeto deficiente. E o que é que nós estamos aqui chamando de projeto deficiente? É um projeto que muitas vezes não tem todas as plantas gráficas que nós possamos identificar quais são os elementos a serem construídos. É um projeto onde não tem o estudo de solo para sabermos qual é o tipo de fundação a ser utilizada naquela construção. É um projeto onde nós não temos, muitas vezes, uma planta de localização que facilitaria muito a identificação daquele imóvel, de onde ele está sendo construído. Então, o que a gente verifica é que dentro de um planejamento, eu diria até dentro da falta de um planejamento maior, o projeto básico, ele deveria fazer parte desse processo de licitação, a fim de que nós tenhamos um conjunto ou uma obra realizada com o maior nível de detalhamento e identificação dos elementos que serão construídos. Um outro ponto que a gente verifica dentro dessas irregularidades também é a questão do licenciamento ambiental. Então, nem todas as obras, elas têm a necessidade do licenciamento ambiental. Porém, algumas delas requerem esse licenciamento. E, em muitas das fiscalizações que nós fazemos, isso é desrespeitado pelos nossos representantes quando efetuam licitações. Um outro ponto dentro das irregularidades e que é de fato muito importante, inclusive esse está até ligado, Priscila, à questão da segurança jurídica, que são as famosas ARTs. E o que é uma ART? A ART nada mais é do que a anotação de responsabilidade técnica. Esse documento ele é emitido junto ao conselho de classe, é o que o profissional faz parte. Então, resumindo, se o engenheiro elaborou um certo projeto, ele tem necessariamente que emitir a ART, porque é através desse documento que nós vamos identificar qual é o profissional responsável pela elaboração daquele projeto. Mas não existe ART apenas de projeto. Nós temos outras fases dentro do processo construtivo que são obrigatórias a ART. Por exemplo, a ART de orçamento, a ART de execução. Quem é o profissional responsável pelo acompanhamento da execução daquela obra? Então, nós temos que ter também essa ART. E quando eu falava de segurança jurídica, é porque se nós tivermos um problema posterior dentro dessa obra, nós temos aqui a facilidade em identificar
quem é o responsável por aquele problema. Poderia ainda acrescentar a necessidade da ART de fiscalização. Então, além das ARTs, nós também temos identificado muitos problemas com os processos de pagamentos, e esses processos de pagamentos, a gente tem problema com as medições. Muitas vezes, os profissionais da área mesmo de engenharia assinam boletins de medição e nós vamos à obra e essa obra não foi executada ou não foi executada de acordo com o que está descrito no boletim de medição. Nós temos problema com a questão, nos processos de pagamento, com o recolhimento dos encargos sociais. Veja que a lei ela se preocupou em dizer que há necessidade da administração pública comprovar junto à empresa contratada o recolhimento dos encargos sociais para que se possa fazer os pagamentos. E isso porque, principalmente em relação aos encargos previdenciários, existe corresponsabilidade da prefeitura caso venha a ocorrer algum problema em relação a funcionários. Então, muitos outros irregularidades existem que nós identificamos nessas fiscalizações. Mas essas que eu trouxe para você são algumas das que nós identificamos com mais frequência. Ok. Quando vocês tratam desse assunto com os agentes públicos, certamente é para que vocês deem orientações para que essas falhas não ocorram. Quando vocês lidam com a sociedade, passando esse tipo de informação para a sociedade, qual é o propósito de deixar a sociedade a par desse tema? Veja bem, como você mesmo disse, no primeiro momento nós passamos essas informações para o executivo, né, para quem é responsável de elaborar os processos de licitação, de fazer a contratação com as empresas que vão executar as obras. Então, nós passamos as informações com base na legislação que deve ser cumprida. Quanto ao contato que nós temos com a sociedade civil, ele está mais voltado, uma preocupação que nós temos em a sociedade fazer o acompanhamento dessas obras, fazer o acompanhamento da execução, do processo de execução, para que se possa, na maioria das vezes, confrontar o que foi pago com o que está sendo executado. Porque, convenhamos, o tribunal, ele não tem condições de estar em 100% das obras dos 184 municípios cearenses, né? Então, entra aqui a questão do controle social. E se você perceber, é um dos pilares desses nossos encontros. Tanto é que o programa, ele se chama Cidadania e Controle Social. Então, é uma preocupação. E quando nós temos esse encontro com a sociedade civil relacionado à obra, nós nos preocupamos em mostrar para eles o quê? Nós nos preocupamos em mostrar o site do tribunal, onde nós temos o portal da transparência. E no portal da transparência, o cidadão ele pode verificar as despesas ocorridas com obras de uma determinada secretaria, de uma determinada prefeitura. Então, é mostrado para o jurisdicionado essas ferramentas que ele tem, que ele pode fazer o acompanhamento, né? Além disso, criado em 2012, no ano passado, o tribunal está disponibilizando o portal de licitações. Então, qualquer cidadão, ele pode acompanhar um processo de licitação. Só que, qual é a vantagem que traz o portal de licitações para o cidadão? É que ele não precisa mais se dirigir à prefeitura, à sede da administração pública, para que ele tenha acesso, por exemplo, aos editais de uma certa licitação. Que ele tenha acesso aos projetos ou orçamentos. Por quê? Porque essas peças, elas já estão sendo disponibilizadas no portal de licitações que está inserido automaticamente no portal do TCM. Ok.
Bom, nós faremos um rápido intervalo e em seguida nós voltamos com o TCM na TV, que hoje tem como entrevistado o analista de controle externo, José Almir. Até mais. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Nosso programa está de volta e trata hoje de um assunto sempre muito em destaque quando se fala do setor público. São as obras e os serviços de engenharia. Quem fala sobre esse tema é o analista de controle externo, o José Almir da Silva. Almir, quanto a um assunto bastante pertinente e tratado nos últimos tempos, que é aterros sanitários, e que faz parte também das palestras, você poderia falar um pouco mais e até nos informar qual é a diferença entre os aterros sanitários e os lixões? Priscila, esse assunto ele está em evidência ultimamente e não por acaso. É devido à sua grande importância, que é a instalação de um equipamento como o aterro sanitário. Em relação a essa diferença, a gente poderia listar aqui algumas de forma rápida entre o aterro sanitário e o lixão. É importante que a gente visualize que existem hoje pelo menos 3 endereços para onde o nosso lixo, o lixo que nós produzimos hoje, ele é enviado. Ele é enviado hoje ainda na sua grande maioria, principalmente na nossa região, para os lixões. Ele é enviado para o que nós chamamos de aterro controlado. E o que vem a ser aterro controlado? O aterro controlado nada mais é do que uma fase intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. E temos a figura do aterro sanitário. E o que difere, as características básicas que diferem o aterro sanitário do lixão, principalmente a questão do que nós chamamos de impermeabilização de fundo de vala. Essa impermeabilização, Priscila, ela evita que o chorume, que é gerado pela decomposição do lixo orgânico, ele infiltre no solo, chegando a poluir o nosso lençol freático. Então, essa é uma das características que difere o aterro sanitário do lixão e que é de grande ganho para nós na questão ambiental. Uma outra característica que difere o aterro sanitário do lixão é em relação ao recobrimento do lixo. Esse recobrimento ele é feito diariamente no aterro sanitário. E esse recobrimento, ele evita a presença de animais, ele evita a presença de aves que sobrevoam, e é o que a gente vê com muita intensidade nos lixões. Então, além dessas 2 características, nós temos também o que nós chamamos de drenagem dos gases, porque a decomposição do lixo orgânico, devido a essa decomposição, nós temos a produção de gás, principalmente o gás metano. Então, no aterro sanitário, nós temos essa drenagem para evitarmos, inclusive, explosões que acontecem nos nossos aterros. E, Almir, diante do que você falou e da importância de se ter os aterros sanitários, existe alguma obrigatoriedade para que os municípios instalem esses aterros? Bem, nós temos a Política Nacional de Resíduo Sólido, que teve o seu marco regulatório com a legislação aprovada em 2010, tá? E dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido, ficou que todos os municípios do Brasil
eles devem desativar os seus lixões e implantar o equipamento do aterro sanitário até agosto de 2014. Então, de acordo com o que você perguntou, lhe respondo. Existe sim uma obrigatoriedade para que os municípios desativem os lixões, né, e implementem os aterros sanitários até agosto de 2014, com base na PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Almi, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, além da questão, né, da implantação dos aterros sanitários, tem mais algum ponto importante que você destacaria dentro dessa política? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, até quando nós começamos a falar de aterro sanitário nas palestras, a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas voltam a Política Nacional de Resíduos Sólidos para a questão da implantação dos aterros sanitários. E a política não se restringe só a isso. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos os papéis da União, os papéis dos estados, os papéis dos municípios, a implantação dos aterros sanitários, a questão da coleta seletiva. É importante frisarmos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe os conceitos de resíduo e rejeito. E o que é importante em nós diferenciarmos? Resíduo é todo o lixo que nós produzimos. E o rejeito são esses lixos, acabada todas as possibilidades de reutilização. Inclusive, para o aterro sanitário, devem ir apenas os rejeitos, tá? Então, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, existem outros pontos importantes. A inclusão social. E a inclusão social, ela se dá, por exemplo, através da criação de cooperativas de catadores, geração de emprego e renda para essas pessoas que estão nessa atividade. Então, veja que essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem uma abrangência muito maior do que apenas a implantação dos aterros sanitários. E essa questão da implantação do aterro sanitário ter um prazo de até agosto de 2014, os municípios cearenses, eles vão cumprir esse prazo? Eu diria que a situação é muito crítica. É muito crítica porque a grande maioria dos nossos municípios sequer tem projetos dos aterros sanitários já elaborados. Então, pelo que se vê, pela a nossa atual situação, dificilmente nós teremos o cumprimento pelos municípios do nosso estado, não só por esses, eu estou falando em relação aos nossos municípios, porque eu tenho acompanhado, eu tenho visitado os nossos lixões, eu tenho ido aos municípios com essas palestras, então a gente tem verificado essa realidade. Então, o que eu digo para você é que dificilmente será cumprido este prazo por parte dos municípios. E o que é que você acha que levou os municípios a estarem em atraso com essa ação? Quais são as dificuldades que eles podem estar tendo para... Nós poderíamos destacar pelo menos 2 pontos. Um deles são os próprios municípios que argumentam e que dizem isso o tempo todo, que é a questão do alto custo de um aterro sanitário. O projeto de um aterro sanitário, ele pode chegar da ordem de 200, 250 mil reais, apenas o projeto. E a implantação de um aterro sanitário, é claro que isso varia de acordo com o tamanho da população que vai utilizar, né, o aterro sanitário, mas ele pode chegar da localização desse aterro, mas ele pode chegar da ordem de 6 a 7 milhões de reais. Então, a questão do custo elevado é um dos pontos. Agora, o que nós percebemos também é que os nossos administradores, os nossos representantes, eles têm uma dificuldade tremenda nessa negociação que
é necessária para a implantação do aterro sanitário. E eu digo negociação porque um dos caminhos é a criação dos consórcios públicos, porque através dos consórcios públicos é que os municípios menores têm condições de implantar um aterro sanitário. Então, essa negociação entre os municípios está sendo um dificultador. Por quê? Dificuldade para se determinar qual é a localização do aterro, dificuldade para se determinar qual é o município que vai receber esse aterro. Então, eu atribuo a essa falta de consenso nessas negociações a situação a qual nós nos encontramos em relação aos aterros sanitários. Ok. Bom, a gente faz mais um breve intervalo e logo voltamos a conversar sobre as obras e serviços de engenharia com o analista de controle externo, o José Almeida Silva. Até logo. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. O assunto trazido hoje ao TCM na TV é obras e serviços de engenharia. Quem participa do nosso programa falando sobre isso é José Almeida Silva, analista de controle externo do TCM. Almi, um outro assunto das reuniões é a questão dos impactos ambientais. Qual a importância em se fazer um estudo de impactos ambientais? O ponto mais importante que nós podemos destacar no estudo de impacto ambiental, Priscila, é a necessidade de nós identificarmos quais são as alterações que a instalação de determinado empreendimento vai causar ao meio ambiente e tomarmos as medidas que nós chamamos de medidas mitigadoras para que possamos minimizar estes impactos. Costumo sempre dizer, os nossos municípios precisam da implantação de indústrias para geração de emprego? Precisam. O que nós não podemos fazer é instalar essas indústrias a qualquer custo. Por quê? Porque nós temos que ter a ideia de sustentabilidade, de que nós não viveremos apenas pelos próximos 5, 10, ou 15 ou 20 anos. Então, eis aí a necessidade de se fazer o estudo de impacto ambiental para verificar essas questões. E a ausência desse estudo, ela está dentre as irregularidades encontradas pelo TCM durante as fiscalizações? Como eu havia falado no início, sim, né? E eu poderia citar algumas. Por exemplo, construção de postos de saúde, que é um tipo de construção que nós fiscalizamos muito, né? Haja vista a grande quantidade vinculada às nossas secretarias de saúde. E, na grande maioria da construção desses postos de saúde, nós não identificamos o devido estudo de impacto ambiental. Uma outra obra, um outro tipo de obra que nós nos deparamos muito com esse problema é a construção de barragens de açude. Na construção de barragens, há a necessidade de se fazer esse estudo de impacto ambiental. E o que nós verificamos é que esse estudo não é realizado nessas obras. Eu poderia citar várias outras aqui, mas o que é importante sabermos é que as resoluções do CONAMA, bem como a resolução do COEMA, elas listam no seu anexo 1 todas as obras que são necessárias de se fazer o estudo de impacto ambiental quando da sua realização, da sua construção. Almi, e sobre plano diretor, o que vem a ser esse plano diretor? O plano diretor, ele é um instrumento
utilizado pelos municípios para que se faça um planejamento a longo prazo, levando em consideração as questões econômicas, aspectos econômicos dos municípios, mas sempre se preocupando com o bem-estar do povo, com o bem-estar da população daquele município. E os municípios, eles são obrigados a ter o plano diretor? Nós temos o Estatuto das Cidades, aprovado em 2001, que fala da obrigatoriedade da existência do plano diretor nos nossos municípios. Então, todos os municípios, dentro de algumas condições, eles são obrigados, sim, a elaborarem este documento. Eu digo documento porque é uma discussão que acontece no município, coordenada pelo Executivo Municipal, gera um documento para posterior aprovação no Legislativo Municipal. E esses municípios, né, todos, na realidade, eles são obrigados a ter o plano. Alguns estão sem o plano? Alguns deixaram de elaborar o plano? O que a gente verifica ao longo dessas palestras que a gente tem dado nos municípios cearenses é que alguns, de fato, eles não elaboraram ainda os seus planos diretor. E é importante frisar, Priscila, que quando eu digo todos os municípios obrigados a elaborar, aqueles que se enquadram nas condições. Que condições são essas? Por exemplo, um município, se ele possui mais de 20 mil habitantes, ele é obrigado a ter um plano diretor. E existem outros condicionantes. Por exemplo, os municípios que fazem parte de região metropolitana também são obrigados a ter um plano diretor. O que a gente verifica é que, além dos municípios que não elaboraram os seus planos diretores ainda, é que muitas vezes esse plano diretor é elaborado e ele é deixado de lado. Por quê? Porque não existe uma fiscalização, porque não existe um acompanhamento por parte do poder municipal para verificar se de fato estão sendo cumprido o que foi estabelecido dentro do plano. E você poderia citar alguma causa, algum motivo por que esses municípios não elaboraram os planos? Bem, o que a gente verifica é que não é dado a devida importância pelos nossos gestores quanto à necessidade de se ter um plano diretor. Porque, independente daqueles municípios que se enquadram na questão de obrigatoriedade, o plano diretor, por ser um planejamento a longo prazo para o município, ele traz muitos benefícios. Então, um dos motivos que eu vejo é que não é dado pelos nossos gestores a devida importância a este planejamento. Ok. E na próxima semana, dos dias 8 a 10 de outubro, os técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios estarão na cidade de Iguatu. Eles falarão sobre o assunto que nós tratamos hoje, dentre outros, como a questão da transparência, do controle social, dos consórcios públicos, dos convênios, de servidores públicos e poder legislativo. Os municípios vizinhos que estão aparecendo na tela são convidados a participar e toda a sociedade também está convidada. Bom, o TCM na TV de hoje termina aqui. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Almir e a participação. Almir, se você tiver mais algo a comentar, fique à vontade. Na verdade, eu agradeço a oportunidade, como disse no início, e queria apenas aproveitar para dizer para os jurisdicionados dos municípios onde não aconteceram ainda os encontros, para a sociedade como um todo, que aproveite esses encontros. É um local onde muitas informações são repassadas, informações importantes para que nós possamos, de fato, aos jurisdicionados, desempenhar suas atividades dentro da legalidade e a sociedade civil
poder acompanhar o que os nossos gestores estão fazendo, o que eles estão executando dentro, principalmente nessa questão de obras de engenharia. Obrigada, Almir. Bom, nós gostaríamos também de agradecer a sua audiência e lhe esperamos no próximo programa. Até mais. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Várias pesquisas afirmam: o uso de drogas decorre da ausência ou da omissão do pai. Eduque, converse, participe. Dê limites ao seu filho. Seja verdadeiramente pai. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
A Turma do Combate está de volta. Essa turminha voltou para avisar que agora eles estão em alerta todos os dias, convocando todos para combater a dengue. Para eles, dengue é um assunto sério e toda a família, amigos e vizinhos devem estar juntos nesta luta. E não é só em casa que a Turminha do Combate está em ação. Nas ruas e na escola, lá estão eles para avisar que se cada um fizer a sua parte, a dengue não vai incomodar. Entre para a Turma do Combate. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha